Olha, os causos de hoje são daqueles que só quem viveu na roça sabe que é verdade pura. Mas antes, me faz um favor, dá um confere se você está inscrito. Muita gente acompanha a nossa roda de causos todo dia, mas esquece de se inscrever e a sua inscrição ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e me diz aí, de que cidade você é e que horas são agora? Comentou? Então bora pros causos. Meu nome é João Pedro e em 1945 eu vivia na zona rural de Cajazeiras, Paraíba. Naquela noite, a chuva caía forte sobre o terreiro e eu permanecia sozinho em casa, cuidando do gado enquanto o vento balançava as árvores e as nuvens carregadas encobririam qualquer claridade da lua. A casa era simples, feita de madeira e barro, cercada por cercas baixas que dividiam o pasto. O galpão de ferramentas permanecia silencioso e as galinhas se agrupavam em cantos abrigados, protegendo-se da tempestade. Enquanto caminhava pelo quintal lamacento para verificar os animais, cada passo levantava pequenas poças de água e o cheiro de terra molhada se espalhava. O gado relinchava ocasionalmente, inquieto com a chuva, mas não havia pressa em seu comportamento. Eu arrumava os objetos espalhados pelo terreiro, organizava as ferramentas e verificava se as cercas permaneciam firmes. A solidão parecia confortável e a casa, mesmo cercada pela chuva, oferecia a sensação de proteção. O vento soprava pelas frestas das portas e janelas, produzindo ruídos que se misturavam ao som da água caindo no telhado. Cada estalo da madeira, cada rangido parecia amplificado pelo silêncio do lar. Apesar do isolamento, uma atenção silenciosa dominava meus sentidos. Havia algo na chuva e no vento que tornava o ambiente familiar, de repente, mais estranho. Pequenos detalhes do terreiro pareciam ganhar vida própria, e uma inquietação começava a surgir, como se algo estivesse observando, à espera, enquanto a noite se aprofundava e o pasto se tornava sombrio. O vento forte agitava as folhas das árvores próximas à casa, enquanto a chuva começava a cessar, deixando o terreiro molhado e lamacento. Meu nome é João Pedro, e naquele ano de 1945, eu cuidava do gado sozinho em Cajazeiras, Paraíba, enquanto meus familiares permaneciam ocupados com tarefas da roça. O ambiente, que antes parecia familiar e seguro, começou a adquirir contornos estranhos à medida que eu me movimentava entre cercas e galpões de ferramentas. Foi então que percebi passos pesados pelo terreiro, firmes e irregulares, mas sem origem visível. O cheiro forte de enxofre pairava no ar, invadindo minhas narinas e trazendo uma sensação de alerta imediata. Procurei explicações racionais, considerando a possibilidade de algum animal desconhecido ou o vento agitando as cercas, mas nada se encaixava. O gado, inquieto, se movia em pequenos grupos, relinchando baixo e encostando-se às cercas de forma ansiosa. Sombras alongadas se projetavam sobre a terra molhada, mudando de posição à medida que a luz da lua se filtrava pelas nuvens. Algumas cercas balançavam sem qualquer toque e os passos continuavam, impossíveis de localizar. O campo que eu conhecia tão bem tornava-se hostil, e o medo começava a se infiltrar lentamente. A presença que se insinuava era clara, mas sem forma definida, deixando-me receoso de me afastar ou investigar. Cada passo no terreiro aumentava a tensão, e eu percebia que minha rotina segura tinha terminado, dando espaço a algo desconhecido que não podia ser enfrentado, apenas observado com extrema cautela. A chuva já havia diminuído para uma garoa fina, e a noite se estendia sobre o terreiro, tornando a visibilidade reduzida e os contornos da casa e das cercas quase indistintos. Meu nome é João Pedro, e naquela noite de 1945, em Cajazeiras, Paraíba, eu permanecia sozinho, cuidando do gado e observando cada movimento do ambiente que antes conhecia tão bem.
Foi então que percebi algo entre os arbustos próximos à cerca. Um vulto enorme, parcialmente oculto pela escuridão e pela vegetação. As asas negras se destacavam mesmo na pouca luz, estendendo-se como sombras deformadas que pareciam engolir o terreno à sua frente. O corpo da criatura permanecia em parte escondido, mas cada detalhe visível inspirava pavor imediato. Os olhos vermelhos, que eu não conseguia ver claramente, pareciam percorrer cada centímetro do terreiro, acompanhando meus passos com precisão. Meu coração acelerava, mas eu sabia que qualquer movimento em direção ao gado, ou mesmo para me aproximar da porta, era arriscado demais. A criatura avançava silenciosa, sem emitir som algum, além do leve sopro do vento e da chuva. A presença era sufocante, ocupando o espaço ao meu redor, de maneira que cada instante parecia prolongado, cada respiração se tornava cuidadosa. Eu permanecia imóvel, quase invisível, observando e esperando que a ameaça se movesse sem me perceber. O campo, antes familiar, transformava-se em armadilha. A tensão crescia a cada segundo, e eu entendia que minha única opção era observar e aguardar, sem tentar confrontar aquilo que se aproximava, dominando o ambiente com um terror silencioso e absoluto. O vulto que eu observava entre os arbustos ergueu-se completamente diante da minha visão, revelando a totalidade da criatura. O demônio alado abria suas enormes asas negras, que pareciam engolir o espaço à sua volta, refletindo a pouca luz da noite chuvosa. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas acesas, penetrando minha visão e atravessando minha atenção com um terror silencioso. Cada batida das asas espalhava um calor intenso e um cheiro forte de enxofre que impregnou o ar, tornando impossível permanecer indiferente à presença. Ao avançar pelo terreiro, a criatura derrubava as cercas com facilidade e o gado se agitava, fugindo em desespero enquanto os cascos golpeavam o solo lamacento. O espaço que eu considerava seguro parecia desaparecer a cada instante. O cheiro acre e o calor se aproximavam, lembrando-me de que qualquer tentativa de enfrentamento era impossível. A criatura não emitia som além do bater das asas e do impacto sobre a terra, mas sua presença dominava tudo, transformando o familiar em terreno hostil. Eu compreendi então que a única alternativa seria buscar abrigo dentro da casa. Cada passo que eu dava em direção à porta era medido com extremo cuidado. O chão molhado e lamacento não poderia denunciar minha aproximação. A criatura, embora parcialmente distante, impunha uma sensação de confinamento total, e qualquer hesitação significava aumentar o risco de ser percebido. Meu corpo tremeu, e a respiração tornou-se lenta e contida, consciente de que a sobrevivência dependia apenas da cautela e do movimento silencioso. A casa, com suas portas e janelas simples, era agora meu único refúgio, enquanto o terreiro transformava-se em um espaço tomado pelo caos e pelo horror absoluto do demônio alado. Corri para dentro da casa, o coração acelerado e a respiração contida. Cada passo no chão molhado parecia um risco, mas precisava alcançar a porta e trancar janelas e fechaduras antes que o demônio alado pudesse se aproximar. O som das asas batendo sobre o terreiro, o impacto das cercas derrubadas e o gado em desespero transformaram o exterior em um caos absoluto, deixando claro que qualquer tentativa de enfrentamento era impossível. Dentro da casa, fechei cuidadosamente todas as portas e janelas, verificando cada tranca e cada fresta por onde a criatura pudesse observar ou entrar. O ar pesado trazia cheiro de enxofre e calor distante, lembrando que o perigo permanecia próximo. Cada estalo de madeira e cada respingo da chuva sobre o telhado amplificavam a sensação de vulnerabilidade, transformando a segurança relativa do abrigo em um espaço repleto de tensão e alerta. Sentei-me em um canto, imóvel,
tentando controlar o medo que ameaçava dominar meus pensamentos. Cada movimento era calculado, cada respiração silenciosa, consciente de que um gesto descuidado poderia atrair a criatura. Observava pelas frestas, vendo o demônio alado espalhar destruição pelo terreiro, mas sem se aproximar da casa, como se entendesse os limites do espaço. O tempo se arrastava, cada minuto ampliando o terror e a exaustão. A paciência tornou-se a única arma, o silêncio absoluto a proteção que me separava do perigo. Não havia coragem, nem esperança de confronto. Apenas a necessidade de permanecer escondido, alerta e cauteloso, até que a noite cedesse lugar ao amanhecer. Sobreviver dependia exclusivamente de minha prudência, e cada instante reforçava a percepção de que algumas presenças só podem ser contornadas, nunca enfrentadas. Com a primeira luz do dia, o demônio alado desapareceu, deixando o terreiro silencioso e a chuva lavando parte da destruição. Saí do abrigo da casa com cuidado, observando o gado que retornava aos pastos, os galhos quebrados e as cercas derrubadas. O cheiro de enxofre ainda pairava no ar, e as marcas das asas negras no solo permaneciam como lembrança do horror da noite anterior. Caminhei pelo terreiro, evitando tocar nas cercas danificadas, consciente de que a sobrevivência não fora resultado de coragem, mas de prudência e paciência. Cada passo me lembrava que a criatura permanecia nas memórias e nos instintos, mesmo sem estar presente fisicamente. O terror fora contido pelo refúgio seguro da casa e pela espera silenciosa, não por enfrentamento ou bravura. Sem ousar sair sozinho à noite novamente, aprendi a respeitar os limites do desconhecido, reconhecendo que certas presenças só podem ser evitadas, nunca desafiadas. Anos depois, a lembrança das asas negras e dos olhos vermelhos ainda ecoa em minha memória, moldando minhas escolhas e mantendo vivo o medo de caminhar sozinho sob a escuridão. O trauma da experiência tornou-se parte de mim, um aviso silencioso de que, em algumas situações, a prudência é a única forma de sobreviver e a fuga é, muitas vezes, o único ato possível diante do sobrenatural. Meu nome é João Pedro e moro na zona rural de Cajazeiras, Paraíba. Os acontecimentos que relato ocorreram em 1945, durante uma noite de chuva intensa, quando ainda era jovem e ficava sozinho na casa da família. A grande casa, de paredes brancas e madeira antiga, erguia-se isolada entre o terreiro lamacento e os galpões de ferramentas espalhados. As cercas que delimitavam o pasto rangiam sob o vento e a chuva, e as galinhas buscavam abrigo em cantos úmidos, criando uma cena de quietude entrecortada apenas pelos sons da tempestade. Passei a tarde cuidando do gado que permanecia próximo, conferindo se os animais estavam seguros, reorganizando utensílios espalhados e observando o pasto sob a chuva pesada. O isolamento trazia um conforto silencioso, mas aos poucos, os pequenos detalhes da casa começaram a despertar inquietação. Portas antigas rangiam, embora nenhuma corrente de vento parecesse suficiente para movê-las. As sombras dos móveis se alongavam pelos corredores úmidos e escorregadios, e o brilho da água acumulada no chão refletia padrões irregulares nas paredes. A chuva, que inicialmente servia como companhia, tornava o ambiente mais denso, pesado, como se a própria casa respirasse devagar e observasse. Cada passo meu ressoava nos cômodos vazios, reforçando a sensação de solidão. O entardecer aproximava-se e a penumbra preenchia os corredores longos, misturando-se com os cantos mais escuros da casa. Tudo permanecia familiar, mas a tranquilidade que sentira desde o início já começava a se desfazer. A rotina, simples e conhecida, preparava-se para ser interrompida por algo que ainda não podia compreender, algo que tornaria aquela noite diferente de todas as outras que passara entre aquelas paredes silenciosas.
Enquanto a tarde cedida à noite transformava a casa em longos corredores de sombras e silêncio, percebi que algo mudara. Pequenos objetos que antes permaneciam imóveis sobre mesas e prateleiras, agora se deslocavam levemente, como se fossem empurrados por mãos invisíveis. As cortinas, pesadas e antigas, balançavam sem a intervenção do vento que já se retirara, projetando movimentos erráticos sobre o chão de madeira. Procurei explicações racionais, tentando convencer-me de que o barulho da madeira antiga cedendo ou minha própria imaginação tornavam aquilo mais intenso do que realmente era. Cada passo meu pelo corredor parecia amplificar o movimento das sombras, que se alongavam e encurtavam de forma estranha, como se respirassem e me observassem. A sensação de ser vigiado tornou-se mais palpável. Ao virar a cabeça, sempre encontrava um corredor vazio, mas com uma presença implícita em cada canto escuro. O ar parecia mais denso em determinados pontos da casa, e o silêncio carregava um peso que não pertencia à normalidade. Mesmo tentando ignorar os sinais, a inquietação crescia, e meu coração apertava a cada ruído ou movimento súbito de objetos. A casa, que antes parecia acolhedora, transformava-se lentamente em um espaço hostil, controlado por algo que não podia compreender. Cada corredor se tornava uma extensão da vigilância daquilo que eu ainda não via, preparando-me para o momento inevitável em que a mulher fantasma surgiria. A tensão, silenciosa e constante, consolidava a sensação de que meu refúgio começava a desaparecer e que eu não estaria sozinho por muito tempo. Enquanto a noite avançava e a casa mergulhava em sombras mais densas, percebi uma forma distinta no corredor. Era uma mulher, envolta por um véu escuro que ocultava parte de seu rosto. Mas os olhos, negros como a ausência de luz, pareciam penetrar cada pensamento. Quando tentei me aproximar, a figura desapareceu de maneira quase imperceptível, como se estivesse feita de fumaça ou luz refletida nas paredes. O silêncio que a acompanhava era absoluto, e ainda assim a sensação de opressão era intensa. As cortinas, que haviam se movido antes apenas pelo vento ou pelo ar frio, agora agitavam-se sem motivo aparente, como se reagissem à presença da mulher. Objetos caíam ou mudavam de posição suavemente, espalhando o caos pelo corredor e aumentando a sensação de que cada canto da casa estava sob seu controle. O piso de madeira rangia sob meus passos, mas o som parecia perdido diante do domínio silencioso da entidade. A casa, antes ampla e acolhedora, parecia encolher. Cada cômodo transformava-se em um espaço de vigilância, onde nada podia ser tocado ou explorado sem que sua presença fosse sentida. Tentei entender o que via, mas qualquer explicação racional falhava diante da realidade do que se manifestava. Não havia forma de confrontá-la, nem mesmo de chamá-la. A mera tentativa de observação aumentava meu terror. Cada aparição efêmera reforçava que eu era vulnerável, que o espaço seguro diminuía a cada instante e que a mulher fantasma não precisava atacar para dominar completamente a casa. A tensão crescia silenciosa, pesada, preparando-me para o instante em que a ameaça se tornaria ainda mais direta. Na escuridão da noite, a presença da mulher fantasma tornou-se mais evidente e insidiosa. Cortinas balançavam sem vento, como se mãos invisíveis as puxassem com cuidado. Um vaso sobre a mesa de madeira da sala mudou de lugar lentamente, inclinando-se até quase cair no chão, sem que eu tocasse nele. Cada passo que eu dava parecia acioná-la, fazendo com que objetos respondessem à distância, dançando sob seu controle silencioso. Tentei me mover pelo corredor, procurando compreender a extensão de sua influência, mas cada avanço aumentava meu medo. As portas se abriam e fechavam lentamente, como se respirassem, criando sombras que se alongavam pelas paredes e pelos tetos. A sensação de ser observado era constante. Cada corredor, cada canto da casa,
parecia vigiado. Minha própria respiração parecia um som alto demais, capaz de denunciar minha presença. A mulher fantasma não precisava aparecer por completo para exercer domínio. Sua capacidade de manipular o ambiente, de fazer os objetos se moverem, criava uma presença opressiva que transformava a casa em uma armadilha. Cada tentativa de exploração se tornava arriscada. Qualquer passo em falso poderia revelar meu posicionamento ou provocar sua atenção direta. O medo tornou-se crescente e silencioso, preenchendo cada espaço entre os móveis e sob a luz fraca da lua que entrava pelas janelas. Eu sabia que não havia confronto possível. Apenas a paciência, a cautela extrema e a observação cuidadosa poderiam me permitir sobreviver à noite. A casa, antes familiar, transformava-se em território inimigo, onde cada corredor escondia perigo e cada sombra era um aviso de que a mulher fantasma controlava tudo sem esforço, esperando que eu cometesse o menor deslize. Ao perceber que não havia forma de enfrentar a mulher fantasma, corri para a despensa, empurrei a porta pesada e tranquei-a com cuidado, tentando criar um refúgio seguro. O espaço era estreito, repleto de utensílios e potes antigos, mas oferecia algum abrigo. Mantive-me imóvel, apoiado contra a parede de madeira, observando pelas frestas que a criatura circulava pelos corredores, manipulando objetos com uma precisão silenciosa. As cortinas se agitavam, vasos inclinavam-se perigosamente, portas rangiam e fechavam lentamente. Cada som era amplificado no silêncio da noite e cada sombra parecia carregar vida própria. A mulher fantasma não precisava aparecer completamente para dominar a casa. Sua influência era suficiente para fazer com que o ambiente inteiro se tornasse hostil, transformando cada corredor e cada cômodo em armadilhas iminentes. Respirava devagar, evitando qualquer movimento que pudesse denunciá-lo. Cada passo da criatura nos corredores era seguido com atenção. Cada objeto que se deslocava parecia um aviso de que o menor gesto poderia ser fatal. Eu sabia que não havia confronto possível. Minha sobrevivência dependia apenas da paciência, da observação e da cautela extrema. O tempo parecia dilatar-se e a noite se alongava em tensão constante. O coração pulsava forte, mas a imobilidade era minha única proteção. Cada segundo tornava-se interminável, mas qualquer movimento precipitado seria um convite à presença espectral que controlava a casa. Permanecer silencioso e aguardando o amanhecer era a única estratégia plausível. Naquele momento, entendi que algumas presenças não podem ser enfrentadas, apenas contornadas, e que a sobrevivência exige subserviência absoluta à cautela diante do desconhecido. Com a primeira luz da manhã, ouvi passos no corredor e o som familiar da família retornando da colheita. Saí da despensa com cautela, o corpo rígido pela imobilidade da noite, e senti um alívio imediato ao perceber que o terror da mulher fantasma havia desaparecido. O corredor estava silencioso, a casa retomava seu ritmo habitual, mas a memória do que presenciei permanecia intensa. Cada sombra parecia carregar vestígios da presença espectral, e a lembrança dos olhos escuros que me observavam, assim como os objetos que se moviam sozinhos, continuava viva em minha mente. Percebi que sobrevivera não pela coragem ou enfrentamento, mas pela paciência, pelo silêncio e pela cautela. Qualquer tentativa de confronto teria sido inútil diante de uma força que não podia ser compreendida ou controlada. Anos depois, a experiência ainda moldava minha percepção de segurança. Permanecer sozinho à noite tornou-se um desafio, e a relutância em explorar corredores escuros ou cômodos vazios permanecia firme. O medo daquele instante ficou gravado, lembrando-me constantemente de que certas presenças não podem ser enfrentadas, só podem ser evitadas. A lembrança da mulher fantasma tornou-se um alerta silencioso
sobre a vulnerabilidade diante do desconhecido. Uma marca indelével que acompanhou minha vida e minha cautela em cada passo dentro de casa ou na escuridão de uma noite solitária. Chamo-me Antônio Silva. Cresci na zona rural de Goiás Velho, em Goiás, e os acontecimentos que relato ocorreram no ano de 1956. Tinha ainda 8 anos quando passei a tarde sozinho no quintal da nossa casa, enquanto meus familiares se ocupavam na roça. O galinheiro era pequeno, feito de madeira gasta pelo tempo, cercado por tábuas que rangiam quando o vento as tocava. As galinhas ciscavam em torno de mim, espalhando pó e folhas secas sobre o chão de terra batida. Minha tarefa era simples: alimentar as aves e recolher os ovos espalhados entre a palha. Cada passo meu no quintal ecoava, e o calor do sol transformava a sombra das cercas em linhas longas sobre o chão. O ambiente, embora familiar, deixava-me consciente da minha solidão. Observava o horizonte além do terreiro, os arbustos mexendo-se com a brisa e o céu carregado que ameaçava chuva. Pequenos detalhes aumentavam a atenção. Uma porta rangendo, uma tábua solta balançando sozinha, o vento atravessando os galpões. A tranquilidade inicial cedera lugar a uma quietude pesada, onde qualquer som se destacava e qualquer sombra parecia mais próxima. Caminhei entre as aves, recolhendo ovos, tentando manter a rotina, mas o ambiente, apesar de conhecido, começava a parecer maior e mais silencioso do que de costume. A tarde avançava e a sensação de isolamento crescia. Cada sombra projetada no chão, cada movimento das galinhas, cada rangido da madeira, fazia-me perceber que a familiaridade do quintal podia ser frágil e que algo, embora ainda invisível, talvez aguardasse entre os troncos e cercas do terreno. O sol começava a mergulhar atrás das árvores de Goiás Velho, tingindo o quintal de tons laranja e cinza. Eu continuava a cuidar do galinheiro, alimentando as aves e recolhendo ovos, mas algo no ar parecia diferente. As galinhas agitavam-se mais do que o habitual, bicando o chão nervosamente e levantando pequenas penas ao correr entre os troncos. Cercas frágeis balançavam, embora o vento tivesse diminuído, e o ranger da madeira parecia mais intenso, como se respirasse. Sombras surgiam entre as árvores e troncos, alongando-se de maneira estranha quando eu tentava observá-las. Cada movimento era seguido de perto por essas sombras, desaparecendo quando olhava diretamente. Tentei convencer a mim mesmo de que eram apenas reflexos do sol ou a imaginação de uma criança solitária. Mesmo assim, algo no quintal parecia me vigiar, cada canto escuro prendendo meu olhar com uma pressão silenciosa. O cheiro da terra molhada, misturado ao aroma das aves, parecia pesado, carregando uma sensação de alerta. Eu avançava devagar pelo quintal, observando cada detalhe, cada movimento entre as árvores. Pequenos sinais indicavam uma presença que não pertencia àquele espaço. Galinhas corriam para locais mais afastados, cercas estalavam sem razão, e o vento parecia carregar murmúrios impossíveis de entender. Eu sentia que algo se aproximava das sombras, silencioso, mas atento a cada gesto meu. A tranquilidade que sentira no início da tarde havia desaparecido. O quintal se tornava hostil, e cada passo meu exigia cuidado extremo. O medo, silencioso, começou a se instalar, e a certeza de que não estava sozinho crescia a cada instante, moldando uma tensão que não encontrava explicação. O crepúsculo avançava, e o quintal de Goiás Velho parecia diferente, mais estreito, como se as sombras engolissem os limites que antes eu conhecia. Entre os arbustos próximos ao galinheiro, percebi uma forma irregular, um vulto que se erguia e encolhia conforme meus olhos tentavam fixá-lo. Cada vez que me aproximava, o vulto mudava de posição,
como se percebesse meus movimentos, sempre mantendo distância, mas impondo sua presença. As galinhas corriam agitadas, o que antes era rotina transformava-se em caos. Pequenos objetos próximos ao galinheiro pareciam se deslocar levemente, não por vento, mas como se fossem empurrados por mãos invisíveis. As sombras alongavam-se pelo chão, contornando cada tronco e cercas, acompanhando-me em silêncio. O ar parecia pesado, comprimido, e cada passo meu requeria extrema cautela. Meu espaço seguro diminuía a cada instante. A área próxima ao galinheiro que antes eu dominava, agora parecia território de outra presença, algo que não poderia enfrentar ou mesmo compreender. A tentativa de afastar-me ou proteger o gado se transformava em risco, e cada gesto precisava ser calculado. O vulto permanecia silencioso, observando sem pressa, e a sensação de ser vigiado tornava-se quase tangível. Não havia sons além do ranger da madeira e do bater das asas das galinhas, mas o terror que eu sentia preenchia cada canto do quintal. Cada instante de hesitação ampliava a tensão, e o medo crescia sem explicação. Eu compreendia, ainda que confuso, que não poderia confrontar aquela presença. Cada movimento meu era acompanhado, cada passo observado. O vulto permanecia entre as sombras, parcial e ameaçador, lembrando-me que a noite e o quintal agora pertenciam a algo que não era deste mundo. O vulto irregular deixou de se ocultar parcialmente. Entre os arbustos, o homem de rosto derretido finalmente se revelou por completo. Seu semblante humano estava deformado de forma grotesca, como se o próprio rosto tivesse sido derretido pelo calor de alguma fornalha invisível. O olhar era impossível de definir, os traços escorriam, líquidos e repulsivos, impondo uma presença que preenchia cada espaço do quintal. Antes que eu pudesse recuar, ele se moveu com uma rapidez silenciosa, deslizando entre as sombras como se flutuasse sobre o chão. Cada passo seu parecia criar um vácuo, empurrando o ar e derrubando cercas improvisadas que delimitavam o espaço do galinheiro. As galinhas fugiam em desespero, bicando o ar e tropeçando entre si, enquanto o som metálico de utensílios e pedaços de madeira caindo ecoava pela escuridão. O quintal, antes amplo e familiar, parecia encolher, como se suas fronteiras se ajustassem à presença da criatura. Cada canto se tornava ameaçador, e meu próprio corpo parecia pequeno e vulnerável diante de algo tão absurdo e cruel. Tentei recuar devagar, mas cada movimento era acompanhado, cada gesto observado com precisão silenciosa. Não havia possibilidade de confronto. A visão de seu rosto derretido e a forma como controlava o ambiente, movendo objetos à distância, deixava claro que qualquer reação direta seria suicídio. O único caminho era a cautela, cada passo calculado, cada respiração controlada, tentando permanecer invisível ao seu alcance. O pavor era sufocante. Meu coração martelava, mas não ousava correr. Cada sombra parecia ampliar sua presença, cada estalo da madeira soava como alerta. A noite e o quintal agora pertenciam ao homem de rosto derretido, e minha única chance de sobrevivência dependia de permanecer imóvel e atento, aguardando que a escuridão passasse sem que ele se voltasse contra mim. O homem de rosto derretido não demorou a se mover, deslizando entre as sombras com uma fluidez impossível, derrubando cercas e espalhando o caos pelo quintal. As galinhas corriam em todas as direções, suas asas batendo e penas voando pelo ar. Cada passo meu era um risco. Cada movimento podia atrair a atenção da criatura. Senti a necessidade urgente de me afastar, mas o espaço seguro diminuía a cada instante. Corri entre cercas caídas, desviando de troncos e galinhas em pânico, tentando manter distância e encontrar um abrigo temporário. Meu coração batia descompassado, mas eu precisava me controlar. Cada gesto calculado, cada respiração medida.
O quintal se transformava em armadilha viva. Sombras alongadas pareciam estender-se até mim, e o vulto deformado sempre próximo, observando, aguardando qualquer deslize. Escondi-me entre barrancos e troncos, mantendo o corpo imóvel, enquanto o homem de rosto derretido passava, manipulado pelo silêncio da noite e pela escuridão ao meu redor. Cada instante parecia durar uma eternidade. A criatura movia objetos à distância, derrubando utensílios e cercas, testando os limites do meu refúgio improvisado. A estratégia de sobrevivência tornou-se simples, mas exigia precisão absoluta. Permanecer escondido, evitar contato visual e não emitir som algum. Cada segundo de descuido poderia significar a exposição e o fim. A presença deformada dominava o espaço, transformando o quintal que antes conhecia em um território hostil, governado pelo terror que se movia entre as sombras. Mesmo em meio ao pânico, percebi que não havia outra alternativa. A sobrevivência dependia unicamente da paciência e da cautela extrema. Movi-me apenas quando tinha certeza de que não seria notado, avançando lentamente em direção a áreas mais seguras, mantendo a esperança de que a criatura não pudesse atravessar certos limites. Cada passo era uma vitória silenciosa, cada instante de invisibilidade, uma pequena conquista diante do horror absoluto que preenchia o quintal. O amanhecer trouxe consigo a calma esperada, e o quintal retomou a rotina habitual. As galinhas voltaram a ciscar, cercas caídas estavam novamente em silêncio, e o ar carregado da noite anterior parecia dissipar-se lentamente. O homem de rosto derretido havia desaparecido, e a sensação de perigo imediato cessou, mas a memória da presença deformada continuava viva, pulsando na mente como uma sombra persistente. Compreendi, de maneira dolorosa, que minha sobrevivência não dependera de coragem ou enfrentamento, mas apenas de cautela, silêncio e fuga. Cada movimento calculado durante a noite revelou-se decisivo. Cada instante de paciência representou a diferença entre estar vivo e ser dominado pelo horror. A lição era clara. Algumas entidades não se confrontam, apenas se evitam. Mesmo anos depois, a lembrança daquela noite permanecia tão vívida quanto na primeira hora. Cada sombra alongada no quintal ou ruído inesperado despertava a lembrança do semblante líquido e repulsivo da criatura. A percepção de segurança tornou-se relativa. A exposição à noite tornou-se motivo de apreensão, e permanecer sozinho depois do anoitecer era uma ideia evitada a todo custo. O homem de rosto derretido deixou mais que medo, deixou um aviso silencioso, gravado na memória, lembrando que certas presenças jamais podem ser enfrentadas. Elas existem apenas para se observar de longe, para serem contidas por cautela e paciência, jamais por bravura. A sobrevivência daquela noite se tornou parte de minha vida, e a lembrança da criatura acompanhou-me como uma sombra invisível, ensinando que o terror nem sempre se vence. Muitas vezes, apenas se escapa. Meu nome é Cecília Torres, e o que vou contar aconteceu no município de Curvelo, em Minas Gerais, no ano de 1952. Eu tinha pouco mais de 15 anos e fiquei sozinha na grande casa da família, enquanto todos partiam para colher café nas terras próximas. A casa, antiga e imponente, possuía corredores longos, móveis pesados de madeira e cortinas que se moviam levemente com o vento que entrava pelas janelas entreabertas. Passei a tarde ocupando-me com pequenas tarefas. Organizei utensílios na cozinha, varri os corredores e cuidei de alguns animais presos em baias. A luz do entardecer atravessava as janelas, projetando sombras que se alongavam pelos pisos de madeira, e a tranquilidade parecia preencher cada espaço. O silêncio era profundo,
interrompido apenas pelo som distante de folhas arrastadas pelo vento e do gado nas pastagens além do quintal. Cada porta rangia ao ser tocada, e cada corredor parecia mais longo à medida que o sol se escondia. A quietude pesada do entardecer me envolvia, criando uma sensação estranha, como se a casa observasse meus passos. Apesar de tudo parecer familiar, pequenos detalhes sugeriam vulnerabilidade. Um vaso fora do lugar, uma sombra que não se ajustava ao móvel, o ranger de uma porta que eu havia fechado com cuidado. Aquela tarde, que começou simples e rotineira, parecia preparar o cenário para algo que eu não poderia controlar. Algo que ainda não mostrava sua presença, mas que começava a insinuar-se nos cantos da casa, tornando cada passo meu carregado de uma expectativa silenciosa e inquietante. O vento frio atravessava as frestas das janelas, carregando consigo o som das folhas e o ranger das portas antigas. Eu permanecia no quarto, cuidando do silêncio, quando percebi que algo mudara. Pequenos sussurros surgiam de lugares vazios, pronunciando meu nome com insistência. Primeiro pensei tratar-se da imaginação, do cansaço ou do murmúrio distante dos animais do sítio. Cada explicação parecia plausível, mas o ambiente começava a resistir a qualquer raciocínio. As cortinas balançavam sem que a brisa tivesse força suficiente para isso. Objetos sobre as mesas e prateleiras mudavam de posição, pequenos e sutis deslocamentos que escapavam a qualquer atenção superficial. As sombras no corredor, alongadas pela luz fraca do entardecer, assumiam ângulos que jamais deveriam existir, tornando cada canto incerto. A sensação de observação era constante, invisível e penetrante, como se o ar carregasse olhos que não podiam ser vistos. Cada passo que eu dava precisava ser medido. O chão, os móveis e os corredores tornaram-se traiçoeiros, e a casa que antes parecia segura revelava-se hostil. Um frio inexplicável subia pelas paredes, e o toque leve de uma presença não física parecia seguir meus movimentos. Cada instante trazia a mesma inquietação. Algo se movia à margem da visão, sempre fugaz, sempre ameaçador. A noite se aproximava e, com ela, a certeza de que eu não estava sozinho. O sussurro continuava e a sombra se alongava. Cada gesto precisava ser cauteloso, cada olhar calculado, pois a presença invisível parecia testar minha paciência e minha coragem, tornando o lar familiar em um lugar onde o medo tomava forma. A escuridão se adensava nos corredores da casa e cada porta parecia guardar mais do que simples madeira. Entre os quadros antigos e as janelas altas, comecei a perceber uma presença imóvel, vestida de preto, sem rosto, que surgia apenas nas frestas da visão. Sempre que eu tentava me aproximar, ela desaparecia, deixando o ar pesado e os móveis em desalinho, como se cada movimento meu fosse observado e calculado. Objetos que antes repousavam tranquilos pareciam flutuar por instantes, retornando às suas posições de maneira imperceptível, mas suficiente para que eu notasse. As cortinas se erguiam e caíam sem vento, e a sombra da figura parecia se estender além do que a luz permitia, dominando os corredores com uma presença silenciosa. Cada passo que eu dava fazia o ambiente se contrair, diminuindo o espaço seguro que eu pensava possuir. O quarto, que antes oferecia refúgio, agora parecia apenas mais um ponto de risco. Eu percebia que o espírito se movia sem fazer barulho, seguindo meus gestos com paciência e precisão. Não havia como enfrentá-lo, qualquer ação poderia atrair sua atenção. O medo crescia a cada instante. As paredes, os móveis, as janelas, tudo se transformava em território da presença negra. O corredor que levava à cozinha parecia interminável, e a sensação de ser observado era constante. Minha respiração, medida e contida, era a única defesa que restava.
O lar que antes era familiar tornava-se um espaço de tensão e impotência. Cada corredor dominado pelo espírito vestido de preto aumentava a sensação de vulnerabilidade, tornando impossível qualquer aproximação sem risco. O silêncio pesado era apenas o prelúdio do terror que se anunciava. A noite avançava e a presença se tornava cada vez mais evidente. Objetos que antes descansavam em silêncio começaram a se deslocar sozinhos, caindo ou rodopiando levemente pelo chão, sempre retornando à posição inicial, como se zombassem da minha tentativa de compreensão. As cortinas, antes imóveis, erguiam-se e ondulavam, ainda que não houvesse vento, e portas se abriam e fechavam com delicadeza ameaçadora. Cada gesto da casa parecia controlado por algo invisível, uma entidade que não precisava se mover fisicamente para impor sua vontade. Eu tentava medir meus passos, evitando qualquer ação brusca que pudesse atrair a atenção do espírito. Cada corredor e cada cômodo tornavam-se territórios de risco. O espaço seguro encolhia a cada instante. A figura sem rosto permanecia imóvel nas frestas das portas e janelas, mas seu efeito sobre o ambiente era total. Objetos tombavam, móveis eram empurrados levemente, e a sensação de estar sendo observada não me abandonava. A percepção de poder absoluto da presença aumentava meu medo. Qualquer tentativa de investigar ou entender os fenômenos parecia inútil, pois a entidade se adaptava silenciosamente a cada movimento meu. A casa, que antes me oferecia proteção, transformava-se em um labirinto hostil, onde cada corredor podia esconder um novo ataque silencioso. Eu permanecia imóvel, observando cada gesto, calculando cada passo, consciente de que a sobrevivência dependia exclusivamente da paciência e da cautela. A tensão se tornava sufocante e a sensação de vulnerabilidade era constante. Cada movimento do espírito vestido de preto deixava claro que eu não tinha controle algum sobre o espaço e que a segurança só poderia ser mantida na observação contida e na espera, até que a luz do dia trouxesse algum tipo de alívio. Com a presença cada vez mais ousada, percebi que qualquer tentativa de confrontar o espírito seria inútil. Tranquei a porta do quarto com cuidado, conferindo que as fechaduras segurassem firme, e sentei-me no chão, encostada na parede, tentando controlar a respiração e manter os olhos atentos a qualquer sinal de movimento. Cada sombra que surgia pelas frestas das cortinas parecia ter vida própria. Cada rangido da madeira ecoava como se a casa inteira estivesse sendo manipulada por mãos invisíveis. O espírito vestido de preto circulava pelos corredores, tocando portas, puxando cortinas e movendo objetos. Mesas e cadeiras se deslocavam levemente e utensílios caíam sem motivo aparente. Eu permanecia imóvel, observando cada detalhe, consciente de que qualquer gesto meu poderia chamar atenção e atrair a entidade para mais perto. O ambiente, que antes oferecia segurança relativa, transformava-se em um espaço hostil, onde cada instante era carregado de ameaça. O tempo parecia estender-se infinitamente. Cada minuto que passava aumentava a tensão, e a presença se fazia sentir mesmo sem aparecer diretamente no quarto. O silêncio entre os ruídos artificiais da casa tornava-se ensurdecedor, e a sensação de vulnerabilidade era sufocante. Minha mente calculava cada possibilidade, cada movimento, cada suspiro, na esperança de que nada chamasse a atenção da criatura. Eu percebia que a sobrevivência dependia exclusivamente da paciência e da cautela. A estratégia era simples: não ser vista, não ser ouvida, esperar até que a noite passasse. A expectativa e o medo formavam uma armadilha silenciosa, e o quarto tornava-se um santuário temporário, onde cada segundo exigia vigilância total. O amanhecer ainda parecia distante, e a presença continuava a dominar a casa com absoluta impunidade.
A primeira luz da manhã espalhou-se lentamente pelos corredores, dissipando as sombras que haviam dominado a casa durante a noite. Quando a família retornou, pude finalmente deixar o quarto, sentindo um alívio profundo, embora a memória do que acontecera permanecesse firme e inquietante. Cada canto do espaço parecia carregado de ecos do espírito vestido de preto, e ainda sentia o peso da presença sem rosto pairando sobre os cômodos, mesmo que invisível naquele instante. O silêncio da casa retomou seu ritmo habitual e objetos permaneciam em seus lugares, mas a lembrança do que ocorrera deixava claro que minha sobrevivência não fora fruto de coragem ou confronto, mas de cautela extrema e paciência absoluta. Cada passo era medido, cada gesto cuidadosamente contido, como se o simples movimento pudesse reacender a atenção da entidade. Anos depois, a experiência continuava a moldar minha percepção de segurança. A ideia de permanecer sozinha à noite carregava o peso do terror vivido, e a lembrança do espírito sem rosto permanecia vívida, como um aviso silencioso sobre os limites da ação humana diante do desconhecido. Compreendi que algumas presenças não podem ser enfrentadas ou controladas, só podem ser evitadas, cuidadosamente contornadas. A memória daquela noite tornou-se uma sombra permanente em minha vida, lembrando-me de que a prudência é muitas vezes a única proteção diante do invisível e do inexplicável.